Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, pandemia e desigualdade. Segundo dados do IPEA, a cada 100 brasileiros ocupados, 86 trabalham presencialmente na pandemia. Nesse cenário, os pobres e periféricos estão mais expostos à Covid-19, uma vez que precisam sair mais vezes de casa para trabalhar, além de passarem mais tempo no transporte público. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber o José Eustáquio Diniz Alves, que é doutor em Demografia e professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Atualmente ele é pesquisador independente. O Paulo Nicole Ramires, sociólogo e professor da Sociologia e Política, da Escola de Humanidades, da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Ele é autor do livro Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade, de 2011. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Giovanni, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Setor com Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, José Eustáquio, Paulo e também você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Além das manifestações que deram um novo colorido ao país, qual é o seu destaque da semana? Olha, Joel, acho que esse é o grande destaque mesmo, essas manifestações do fim de semana. Eu quero destacar um cartaz, né? Essas manifestações não acontecem só no Brasil, elas estão acontecendo em vários países do mundo e também na Colômbia, que a situação da Colômbia também é dramática. E lá tem um cartaz escrito num pedaço de papelão, de caixa de papelão, né? Com as cores da bandeira da Colômbia. Eu vou traduzir para português, mas acho que pode ser utilizado também para a situação brasileira. Se um povo protesta e caminha em meio de uma pandemia, é porque o seu governo é mais perigoso do que o vírus. Diz tudo, não, Joel? Nossa situação, a da Colômbia e de muitos países que estão aí. As pessoas estão indo para a rua porque o governo está sendo mais letal que o próprio vírus. Nosso governo é mais perigoso que a Covid-19. Está aí o destaque de Frank Valverde. Bom dia, José Eustáquio. Bom dia, prazer aqui estar com vocês, com o Paulo. E isso que o Frank falou é verdade, né? É claro que a gente tem um vírus, um coronavírus que evoluiu e se espalhou pelo mundo todo, mas a gente tem um governo aliado a esse vírus, né? E aliado com a política necrófila, né? Que está fazendo o Brasil ser destaque no panorama mundial. O Brasil já é o segundo país com maior número de mortes. E no ritmo que a gente está indo, lá para agosto, setembro, a gente passa os Estados Unidos. O Brasil vai ser o país com maior número de mortes do mundo, apesar de ter a sexta população do mundo. Então é uma situação muito grave. Paulo, eu quero te ouvir. Inicialmente, bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel, Franklin, Eustáquio, agradeço mais esse convite. E, de fato, nós estamos vivendo agora, ou melhor dizendo, pagando a conta, né, pela ineficiência do Estado, da gestão pública, pelo descaso diante da gravidade do vírus, o descaso do processo de compras de vacina e também o descaso ao recomendar o uso equivocado de remédios como a cloroquina, né? Então, infelizmente, o Brasil ficará para a história, né, como, de fato, um dos piores países, se não o pior, em relação às suas políticas pandêmicas, né? Então ficará de exemplo também de como não fazer, né? Como não agir para o futuro, né? Certamente o que Bolsonaro fez servirá de mau exemplo para as próximas gerações. Segundo o estudo de desigualdades sociais e mortalidade Covid-19 na cidade de São Paulo, publicado na Oxford Academic, enquanto o Brás, bairro de classe média, conhecido pelo comércio de roupas na região central de São Paulo, registrou 192,3 óbitos por 100 mil habitantes, o Jardim Paulista, bairro de elite, registrou um número 4 vezes menor, com uma taxa de 48,1
1 óbitos por 100 mil habitantes, entre março e setembro de 2020. Além disso, enquanto 3 em cada negros morreram neste período, em instituições públicas, brancos e asiáticos morreram muito menos do que os negros, seja em unidades privadas ou seja unidades públicas, sem fins lucrativos. Eustáquio, a Covid agora, ela tem uma classe, né? Está atingindo uma classe social. Isto está claro pelos dados. Não, Joel, a gente costuma falar o seguinte, que o vírus, ele é democrático, no sentido que ele atinge todas as classes sociais, atinge todas as pessoas e do mundo inteiro. Né? Ele não escolhe quem que ele vai atacar. Acontece que a resposta não é democrática, né? Porque exatamente isso que você falou. Quem pode ficar em quarentena dentro de casa, quem tem pessoas para abastecer de alimentos, de água, de remédio, de outra, e você pode utilizar a internet de boa conexão para se comunicar com o mundo. Então, essas pessoas, elas conseguem se proteger mais desse vírus, né, que está atacando todo mundo. Agora, como você falou, a pessoa que tem que pegar ônibus, né, que tem que trabalhar, e às vezes em condições muito desfavoráveis, etc. Aí essas pessoas vão estar mais vulneráveis a esse vírus que está espalhado pelo mundo todo. Aumentou a desigualdade no país com a Covid-19. E ela está atingindo um público maior, uma classe de pessoas que estavam empregadas e perderam emprego durante a pandemia. Paulo, essa crise econômica, política e social, ela tem tempo para terminar, ou você acha que nessa terceira onda a desigualdade deve aumentar no país? Deve aumentar, sim, a desigualdade, ainda mais porque nós temos todo um segmento de pequenos comerciantes, empreendedores que também empobreceram, né, diga-se de passagem. Pessoas que até mais ou menos 1 ano e meio atrás se encontravam numa condição que poderíamos chamar de classe média. Então, o que os países europeus, as grandes potências, né, e os Estados Unidos, inclusive, têm feito é exatamente estimular a economia, aumentando a dívida pública, enfim, inserindo recursos financeiros para que empreendedores, empresas grandes gerem empregos e, de fato, reaqueçam toda a atividade econômica. No Brasil, a gente vai um pouco na contramão, porque Paulo Guedes, ministro da Economia, tem seguido à risca a cartilha neoliberal, o que significa, de certa forma, fazer com que o Estado não se comprometa na recuperação econômica, né? O que os Estados Unidos estão fazendo, por exemplo? Grandes obras públicas, reformas de grandes obras públicas já feitas no passado, estimulando o consumo, redução de juros, enfim, tudo isso começa a promover uma espécie de movimentação, né, do cenário econômico. No Brasil, o que nós tivemos, sim, foram alguns pacotes econômicos não muito bem sucedidos, que procuraram salvar alguns empregos e algumas empresas, mas a gente não pode esquecer, e fora, né, os benefícios do governo, né, mas a gente não pode esquecer que esses benefícios partiram, sim, do Congresso, sobretudo de partidos de esquerda, né? O Bolsonaro e Paulo Guedes relutaram até certo ponto na aceitação desse pacote. Até mesmo no início desse ano, o auxílio emergencial foi suspenso, né, o que levou muitas famílias a uma condição pior ainda, né, de fome, miséria, despejo por não conseguir pagar aluguéis, etc. Então, a saída para a crise é exatamente aumentar o investimento público, né, em construções, programas sociais, e também não podemos nos esquecer que há recursos para isso, embora o governo diga que não. Durante os governos do PT, foram somados praticamente 350 bilhões de dólares de reservas internacionais, que deveriam ser utilizadas exatamente para momentos como esse. E até agora nós mal vimos a discussão sobre o que fazer com esses recursos, né? Então isso mostra a falta de um planejamento estratégico do governo, exatamente na promoção da recuperação econômica, né? Da alavancagem da atividade, enfim, do setor industrial, do setor de serviços também.
Então, eu diria a você que nós estamos muito longe de sair dessa crise. Óbvio que alguns setores vão se recuperar, né, como o setor industrial, sobretudo aqueles que realizam exportações também. O agronegócio, vejamos que ele foi pouco afetado, mas, ao mesmo tempo que a nossa moeda foi desvalorizada e aumentou o preço do dólar, consequentemente, o custo para as famílias também aumentou bastante, né? O salário mínimo também não aumentou na mesma proporção que o preço dos alimentos, por exemplo, né? Então, tudo isso tende a promover um prejuízo maior à sociedade, em termos de alimentação, moradia, acesso a bens de consumo. Isso acaba travando toda a cadeia econômica, né? Diante dessa realidade, Eustáquio, é importante falar do renda mínima, resgatar aquela ideia de que parcela da população precisa receber uma quantia para sobreviver mensal, inclusive para também criar uma nova dinâmica na sociedade de consumo, né? Ô, Joel, antes de entrar nessa questão, eu queria falar, tudo isso que o Paulo falou está correto. Agora, existe uma situação que é anterior a essa, né? Porque o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos é tentar corrigir erros do governo Trump, né? Mas existem experiências internacionais que são muito mais bem-sucedidas. Nos Estados Unidos nem se compara. Eu queria falar do caso do Vietnã e da Nova Zelândia, tá? Eu fiquei impressionado, eu falo assim, dar um depoimento assim, pessoal, que eu estou escrevendo sobre a pandemia desde o início. Antes da OMS declarar a pandemia, eu já estava escrevendo e dizendo que a OMS precisava declarar a pandemia, que ela só declarou dia 11 de março, né? E naquela época, todo mundo falava assim, vamos achatar a curva, né? Você lembra que existia desenhozinho na internet, tá? Vamos achatar a curva para não sobrecarregar o serviço de saúde e tal. E a Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela falava assim, não, vamos eliminar a curva. Aí eu falava assim, essa mulher é doida, né? O mundo todo está falando em achatar a curva e a mulher está falando em eliminar a curva. E a mesma coisa foi feita no Vietnã. E eles conseguiram. Fizeram um lockdown, fizeram uma barreira sanitária. Uma coisa assim, está no livro texto de epidemiologia. Você faz uma barreira sanitária, monitora quem está doente, rastreia todos os contatos desses doentes e impede, né, a transmissão comunitária do vírus. E é possível no Brasil como o nosso, Eustáquio, desigual? É claro, mas uma o Vietnã população periférica que precisa sair às ruas para trabalhar? O Vietnã é mais pobre do que o Brasil, né? E ele tem 100 milhões de habitantes. Não é uma população pequenininha. A Nova Zelândia tem 5 milhões, é uma ilha. 5 milhões, aí você fala assim, aí fica mais fácil, né? Uma ilha, você controlar. Mas o Vietnã é 100 milhões e é mais pobre. Não é mais desigual, é menos desigual do que o Brasil, mas é mais pobre. E eles conseguiram. E o Vietnã, só para você ter uma ideia, quando surgiu a notícia da China em janeiro, você sabe que os orientais, eles comemoram o Natal em períodos diferentes, quer dizer, o calendário lunar, né? Então, o fim de ano, a festa de fim de ano, Natal, no Vietnã, vamos dizer assim, é no final de janeiro. E aí eles estavam nessas festas de fim de ano, tal, quando veio a notícia da pandemia na China. E eles fizeram uma barreira, eles têm uma fronteira enorme com a China. Fizeram uma barreira na fronteira, controlaram o aeroporto, controlaram os portos, isso em janeiro, né, do ano passado. E não deixaram o vírus se propagar, tá? E aí o que acontece? Eles ficaram 2, 3 meses de lockdown e depois, lá para abril, a escola já voltou, os alunos do Vietnã estão em aula, a economia já voltou. Esse plano Biden que o Paulo está falando, ele tem beneficiado, sabe quem? Vietnã, porque os Estados Unidos não têm capacidade produtiva para responder rapidamente. Então, quem está explodindo as exportações dos Estados Unidos? Vietnã, a China, a Tailândia, etc. Né? Então, assim, o que o Vietnã fez, e não é nenhum milagre, não, é o que está no livro texto e que eles já enfrentaram outras pandemias, eles sabem como é que tratar isso. Por exemplo, o Vietnã, o pessoal usa muito a máscara
porque tem muita poluição nas cidades e o pessoal anda muito de moto, né? Então, a máscara já era uma coisa muito utilizada lá. E o governo, é o seguinte, existia fake news também no Vietnã. O governo é um governo mais, vamos dizer assim, autoritário, mas no sentido de implementar as políticas, o governo obrigava as pessoas que faziam fake news a se corrigir, né? E houve uma sinergia entre o poder público e a sociedade civil. Então, isso que eu quero dizer, que quando você tem essa sinergia entre poder público e sociedade civil, você faz uma barreira sanitária, você rastreia, monitora e impede a propagação comunitária do vírus, você minimiza os efeitos da pandemia. Esses efeitos foram muito grandes, estão sendo muito grandes aqui no nosso país. Você trouxe um exemplo do Vietnã que eu acho interessante, você falar dessa barreira humana, do lockdown. Aqui no Brasil seria possível isso com a renda mínima. Eu volto com a pergunta original que eu fiz para você, você enriqueceu já com os exemplos do Vietnã. Eu gostaria que você agora analisasse especificamente. É importante, quando você quer fazer uma barreira humana, segurar as pessoas mais pobres em casa, elas têm que ter um dinheiro para sobreviverem. Não, veja só, é barreira sanitária, tá? O termo que usa em epidemiologia é barreira sanitária. Veja só, eu acho que no meio de uma pandemia, obviamente, e quando a pandemia perdeu o controle, e o vírus está dominando, né? No Brasil, quem domina é o vírus, né? A gente que domina o vírus. Numa situação dessa, obviamente, você precisa de um auxílio emergencial, né? Para quem vai ficar em casa, tá? Não tem. Se você está num lockdown, se você faz um lockdown bem feito, né? E que as pessoas, você vai impedir essa transmissão comunitária do vírus, as pessoas precisam ficar em casa durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela precisa de ter um auxílio. Isso não tem menor dúvida, tá? Agora, a renda mínima, você falar uma renda mínima que vai funcionar em qualquer conjuntura do país, é uma coisa um pouco diferente. E aí, assim, só para adiantar a nossa discussão, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso, é o seguinte: a minha palavra de ordem central é pleno emprego e trabalho decente, tá? É isso que a gente tem que fazer, porque é o seguinte, o emprego é um direito que está colocado na Constituição, está colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? É um direito. E é o direito mais desrespeitado no Brasil, porque o IBGE soltou os dados na semana passada. Nós temos 15 milhões de pessoas procurando emprego e temos 33 milhões de pessoas que ou estão procurando emprego ou já desistiram de procurar emprego porque não conseguem procurar emprego, que são os desalentados, é o desemprego oculto, etc. 33 milhões de pessoas. Então é o seguinte, nós estamos num país pobre que estamos com uma dívida fiscal enorme, uma dívida pública enorme, e qualquer política de renda básica no Brasil, ela vai ser limitada pela essa constrangimento orçamentário. Ou seja, quase 50 milhões de brasileiros estão vivendo de uma maneira precária. Não, 33, porque 33, mais os 15 milhões que estão 33. desempregados, dá quase 50 milhões, 48. Não, é uma coisa só. Você tem 15 procurando emprego e tem mais 18 que desalentado, então dá 33. 33 milhões. Mas antes de ouvir o Paulo, a respeito do que você está falando, agora eu vou chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A pandemia agravou a situação de refugiados idosos na América Latina. O Eleutério Giovanni, de Nova York, tem as informações. A pandemia da Covid-19 coloca em risco refugiados na terceira idade na América Latina. O alerta foi feito pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, e pela organização Help Age International. Segundo as entidades, refugiados mais velhos têm o seu bem-estar prejudicado e vem limitado o acesso a serviços essenciais. A análise foi realizada com refugiados de países como Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras e Peru. Ali, muitos casos de saúde física e mental, nutrição, vida financeira e status legal
foram agravados pela pandemia. A metade dos refugiados e idosos entrevistados reportou ter sofrido discriminação e um grande número reportou abusos. Os idosos que vivem deslocados há muito sofrem com o abandono e a falta de proteção. Os programas de vacinação da Covid-19 são a chave para manter seus direitos, como afirmou o diretor local do Acnur, José Samaniego. Com a Covid-19, a situação do desemprego piorou e mesmo com todas as dificuldades, muitos idosos eram responsáveis pelo sustento da família. Com a crise financeira, 20% dos idosos não tinham como pagar o aluguel e 5% foram despejados durante a pandemia. Por isso, a ONU pediu à comunidade internacional que inclua os idosos em situação de mobilidade humana como um grupo prioritário em suas agendas, adaptando e financiando uma estrutura que possa responder às suas necessidades. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a pandemia e desigualdade com o José Eustáquio Diniz, que é doutor em demografia e pesquisador independente, e o professor Paulo Nicole Ramires. Franklin, a situação nossa está grave com o aumento da desigualdade, mas você tem umas enquetes aí que demonstram que a opinião pública me parece que está consciente disso. Perfeitamente, Joel. O Observatório do Terceiro Setor, para cada programa que nós apresentamos... Oi, Franklin. Alô, você está me ouvindo, Joel? Vamos lá. Alô, Joel? Acho que deu uma travada no do Joel. Do Joel. Então eu sigo adiante aqui enquanto o Joel resolve o problema técnico dele. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos uma enquete, né? Tema do programa, né? E a nossa enquete que nós temos para o programa de hoje, né? Você acredita que a desigualdade social no Brasil cresceu com a pandemia? 99% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que acreditam que a desigualdade social no Brasil cresceu. Esse número aqui, 99%, é uma coisa rara de acontecer nas nossas enquetes, né? Praticamente 100% das pessoas responderem positivamente a uma das nossas questões que nós apresentamos aqui para alimentar os programas que nós apresentamos na Rádio Brasil Atual. E eu quero aproveitar também, já que nós estamos falando em enquete, nós temos um canal aberto com os nossos e as nossas ouvintes, nossos seguidores, nossas seguidoras, que é através do WhatsApp. Nós temos um número exclusivo para esse contato direto com todos e todas. E eu peço que vocês anotem o número, prefixo 11 aqui de São Paulo, tá? E o número é 98851-2317. Vou repetir, 98851-2317, prefixo 11 aqui de São Paulo. E eu queria aproveitar também e colocar uma questão aqui, né, nessa situação toda que nós estamos tratando hoje de pandemia e desigualdade social, o Brasil chegando a quase 500 mil de mortos vítimas da Covid-19, né? E muito tem surgido, uma palavra que tem surgido que não existia no nosso cenário político, não existia nas nossas conversas, na mídia, que era a palavra necropolítica, né? Que é o que se diz que o governo Bolsonaro está fazendo, né? No país atualmente. E eu coloco essa questão tanto para o José Eustáquio como para o Paulo. Vocês acreditam que realmente o Brasil vive uma necropolítica ou essa é mais uma das chamadas teorias da conspiração, como muita gente costuma dizer? Não, isso é teoria da conspiração, você que está inventando. Jamais o governo ia apostar numa necropolítica, onde já se viu matar a população, a troco do quê? Do dinheiro, de lucro, de capital? Enfim, eu gostaria de refletir com vocês dois. Paulo. Bom, vamos lá, né? O governo brasileiro, ao invés de criar barreiras sanitárias, acabou criando um apartheid sanitário, né? Foi o inverso. E esse apartheid ele se dá de várias formas, né? A primeira delas é o fato de que pessoas de classe média para cima foram privilegiadas, como o Eustáquio acabou de comentar, porque têm acesso, qualidade à internet, e de fato, a esses indivíduos, geralmente brancos de classe média, foi muito mais fácil manter seus empregos. Não estou dizendo que todos tenham mantido, mas, enfim, tiveram menos dificuldades diante da pandemia se relacionados àqueles que são mais pobres. Os mais pobres que se mantiveram empregados, a maioria da população favelada, negra, periférica, esses sim foram obrigados, né, a se locomoverem
por meio de transportes públicos, permaneceram trabalhando na casa dos seus patrões, e, de fato, eles ficaram muito mais suscetíveis, né, a serem infectados. Os dados falam por si só. Além disso, a gente tem um outro elemento que é curioso e triste, é o fato de que a pandemia é mais um dos riscos que essa população enfrenta, além da violência policial, outras doenças, né, a falta de acesso a hospitais, enfim, há uma série de elementos que tornaram a pandemia mais um entre tantos outros problemas que a população negra, periférica e favelada vive no país. E, de fato, quando o governo procurou pouco intervir nessas áreas, as mais periféricas, poderia, por exemplo, ter distribuído máscaras gratuitamente, sequer fez isso, né? Assim como a gente tem políticas de saúde em relação à sexualidade, com a distribuição de camisinhas para evitar a disseminação do vírus, algo parecido deveria ter ocorrido, né? Autoridades públicas, com a pandemia, deveriam ter distribuído máscaras, álcool gel. Agora, imagine uma pessoa que sequer tem dinheiro para se alimentar, muito menos terá para comprar uma máscara ou o próprio álcool gel. Então, de fato, a gente pode falar de uma necropolítica, né? Esse conceito inventado pelo Mambé, ele, que é um autor do Camarões, ele vai dizer que a necropolítica ela se caracteriza pelo fato do governo escolher quem vai sobreviver, de que maneira outros tantos serão mortos ou simplesmente isolados das políticas públicas que permitam manter a vida, né? Agora, é curioso o caso brasileiro, porque muito se discute se é ou não é um genocídio, né? Na maioria das vezes, o genocídio ele se caracteriza quando uma maioria étnica procura eliminar uma minoria étnica. No Brasil, como a gente vive todo um cenário de miscigenação, né, cultural, política, mesmo religiosa, étnica e tal, fica difícil a gente perceber isso, né? Por isso que alguns autores e analistas hoje têm preferido usar a expressão necropolítica, né? Exatamente porque há um direcionamento, sim, sobretudo a população pobre, negra, periférica, né? Essa sim é mais suscetível, exatamente porque com subempregos ou empregos pouco remunerados, não há outra alternativa a não ser se submeter a empregos com baixa qualidade de vida e, pior do que isso, a submissão mesmo a locomoção em transportes públicos precários, né? Vejam que o Estado de São Paulo e a Prefeitura aqui na nossa cidade pouco fez para dar uma qualidade melhor na translocação dos cidadãos mais pobres em relação ao seu ambiente de trabalho. O metrô, o ônibus continuam superlotados no horário de pico, né? Então isso já revela quem o governo escolheu beneficiar, e certamente não são os mais pobres. Agora, Paulo, de uma certa forma, Paulo, isso não deixa de ser um genocídio, né? Porque quem está sendo mais atingido pela população é a população negra, né? Ou seja, tem uma característica aí, digamos, étnica aí muito clara, né? Quem mais está sendo atingido é a população negra, né? Os números estão aí que não nos deixam mentir, né? De uma certa forma, não deixa de ser até uma espécie de genocídio, digamos assim, um genocídio, digamos, do século XXI, né? Assim, é um genocídio pós-moderno, né? Criado exatamente por essas barreiras, apartheid social, né? A falta por exemplo, nós aqui, nesse momento, estamos muito mais próximos culturalmente e socialmente de um indivíduo do outro lado do mundo, no Japão, usando o computador, do que um morador de rua cruzando a minha rua agora, nesse instante. Então, vejam que os distanciamentos, aliás, a distância, as desigualdades sociais, elas se dão exatamente pela capacidade ou não de você ter acesso aos bens públicos e benefícios públicos. E, de fato, a população mais pobre pouco teve esse acesso. Agora, viu, Frank, o Paulo, tem uma outra população que está vivendo, uma minoria, mas está vivendo uma outra realidade. Apesar da crise causada pela pandemia, o número de novos bilionários aumentou, de acordo com a apuração da revista Forbes. O Brasil ganhou 10 novos bilionários, somando 65 neste ano. Os brasileiros bilionários têm patrimônio conjunto de 1,16 trilhões contra 710 bilhões do ano passado. O valor equivale a uma fortuna semelhante a 1/5 da riqueza econômica gerada no Brasil em um ano. Na contramão dessa realidade, 1 em cada 4 brasileiros diz que a quantidade de comida na mesa para alimentar a família foi menor do que o suficiente nos últimos meses, segundo a pesquisa do Datafolha. Situação vergonhosa do nosso país, Eustáquio. Pois é uma desigualdade impressionante, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
Mas eu fiquei devendo uma resposta para o Franklin, e eu queria concordar com tudo que o Paulo falou, especialmente essa questão do genocídio, porque eu acho que realmente para as populações branca e negra é a preta e parda, né, que é as definições do IBGE, eu acho que o termo genocídio não se aplica. Mas para a população indígena talvez se aplique, né? Porque a população indígena é muito pequena e ela é a mais prejudicada. É claro que quando a gente está falando na realidade de São Paulo, tem muito pouco indígena, mas quando você pensa no Brasil, a gente tem menos de 1 milhão de indígenas no Brasil e os indígenas têm a maior mortalidade. Então, nesse caso, existem vários estudos mostrando que o termo genocídio ele pode ser aplicado, sim, pelo que está acontecendo na população indígena brasileira. E essa questão que o Joel falou, né, da desigualdade, realmente é o seguinte: o Brasil já era muito desigual antes da pandemia, e a pandemia aumentou as desigualdades, né? E como eu falei, esses dados que o IBGE apresentou semana passada, né, de desemprego, eles são assustadores, porque é o seguinte, 33 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando, corresponde a toda a força de trabalho da Espanha e de Portugal juntos. E nós estamos jogando fora uma península ibérica. Tá? Se essas pessoas estivessem trabalhando, é claro que com a pandemia tem que tomar cuidado, etc. Mas esse desemprego já era anterior, né? E ele se agrava agora. Então é o seguinte, 33 milhões de pessoas que não estão trabalhando e outras pessoas que diminuíram o salário, né? Reduzir a jornada de trabalho durante a pandemia. Então, a situação social do Brasil ela se agravou muito com a pandemia, né? E nós estamos num governo que falando assim, é um governo que não está muito preocupado com isso. O que o governo está preocupado? Em liberar armas, né? Fazer políticas que beneficiam uma parcela muito pequena. Por exemplo, uma coisa tão impressionante que o presidente da República não visitou um hospital. Quando teve a crise de oxigênio em Manaus, as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio, o presidente não visitou Manaus. E o ministro da Saúde, que é de Manaus, foi lá receitar cloroquina, né? Então, isso são os exemplos de necropolítica, né? Agora tem uma CPI no Senado Federal apurando a responsabilidade do governo federal e diretamente do presidente da República e do ministro da Saúde. Você acredita que ela chega em algum lugar, Paulo? Bom, a questão é vontade política, né? Porque já não faltam indícios, né, da incompetência, do descaso, da omissão do governo federal em relação às práticas, né, que deveriam ser adotadas. Desde favorecer o isolamento social, a compra de vacinas e também compra de recursos básicos, né, insumos como oxigênio, medicação para sedação. Então vejam que passados um ano quase da pandemia, isso no início do ano, faltou oxigênio no estado do Amazonas, né, o que é um absurdo, né? Como que um governo não se prepara para isso? E ainda que recebendo ajuda como da Venezuela, independentemente de ela ser de esquerda, de direita, isso não importa, o que deveria estar em jogo era o valor da vida, né? Afinal de contas, o motivo número 1 de todos nós vivermos em sociedade e submissos a um Estado é o fato de que ele deve garantir o direito à vida, né? E coisa que o Estado brasileiro não fez. Então, frente a esses aspectos, né, que, de fato, se Bolsonaro não for condenado nas instâncias nacionais jurídicas, é bem certo que no âmbito internacional, no Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, o Brasil ou sofre alguma sanção, ou mesmo o presidente, caso viaje, ou, enfim, os componentes dos seus ministérios, né, venham sofrer alguma punição no âmbito internacional, né? Então, a gente não pode esquecer que já tem 2 processos no Tribunal Internacional Penal. Primeiro, pelo genocídio indígena, e segundo, pela incompetência, né, nas estratégias políticas diante da pandemia, né? Há acusações, sim, no âmbito internacional por genocídio. Isso, por sua vez, vai evitando com que empresas multinacionais invistam no Brasil. Ninguém quer associar a sua imagem à imagem de um governo que é omisso, que é incompetente.
Então, a tendência é que a crise econômica piore, a situação, consequentemente, econômica da população também, a miséria deve aumentar. Então, acredito que, se Bolsonaro for afetado, de fato, sofrer um impeachment ou qualquer outro tipo de processo, será muito mais por um argumento econômico do que necessariamente diante da pandemia, né? Digo isso porque, com a vitória do Arthur Lira, né, e também do presidente do Senado, o Bolsonaro ele conseguiu se blindar, né, com o apoio do Centrão, distribuindo cargos, aumentando o valor do orçamento, né, para compra, inclusive, de tratores, né, insumos, enfim, produtos para deputados do Norte e Nordeste. Então, de fato, dentro do Congresso, Bolsonaro está blindado. Dificilmente vai sofrer um processo de impeachment, a não ser que a opinião pública, né, pressione bastante o Congresso. Mas é difícil ver esse movimento porque, por exemplo, no último domingo, sábado, perdão, no 29 de maio, embora a gente tenha tido tantas manifestações Brasil afora, nós vimos também os jornais, os grandes jornais do Brasil, muito omissos. A Globo, o Estadão, apresentaram qualquer outra capa de notícia, menos falando exatamente desse grande movimento que nós tivemos no sábado contra o presidente Bolsonaro e a favor do impeachment dele. Então, de fato, se não houver um consenso da opinião pública de alas progressistas e de esquerda, dificilmente Bolsonaro sofrerá qualquer punição. Eustáquio, você que é um pesquisador, o que explica a parcela da população apoiando esse governo, um governo negacionista, que levou o país a uma crise sanitária sem precedentes? É uma pergunta difícil, viu? É difícil saber como que a pessoa pode apoiar um governo que não tem nenhum resultado concreto, né, do ponto de vista, por exemplo, não tem crescimento econômico, né? Não tem geração de emprego, não tem melhora da saúde, não tem melhora da relação internacional, não tem melhora do meio ambiente. Então, assim, eu realmente não consigo entender como que pode ter apoio de 20%, 30% da população. Eu não consigo entender. Paulo, você quer fazer alguma observação? Sim. Eu acho que a resposta para isso é fundamentalismo, né? Ou seja, nós temos fanáticos que apoiam Bolsonaro. E como que essa rede se consolida desses 25%, 30% que seguem piamente apoiando Bolsonaro? Primeiro, através das redes sociais, das bolhas da internet, né? De fato, desde 2018, durante o processo eleitoral, Bolsonaro, entre aspas, foi bem sucedido, né? Criando milícias virtuais, literalmente. E, além disso, a gente não pode esquecer que esses fanáticos também, em boa medida, são influenciados por pastores evangélicos. Não estou dizendo que todos os evangélicos tenham essa posição fanática em relação ao Bolsonaro. A gente sabe que há igrejas, assim, como de Malafaia, de Dir Macedo, entre outros, que acabam produzindo uma espécie de lavagem cerebral nos seus fiéis, dizendo que Bolsonaro é o melhor dos governos, que é um homem enviado por Deus. Então, diante de argumentos que, de fato, atravessam a religiosidade e o fanatismo, né, patriótico também, a gente vê isso com alas de jovens também, que pouco estudaram e têm um fanatismo pela imagem do Bolsonaro. Então, diante disso é que se consolida toda uma rede de apoio. E são indivíduos que, metaforicamente, usando uma ideia do Platão, vivem na alegoria da caverna, né? Olhando sombras, observando o que é irreal. E eu digo isso porque, dando entrevistas para outros meios de comunicação, eu tive a curiosidade de ver os comentários na internet, né? Dizendo que nós somos uma esquerda maluca, que falamos mentiras, que o Brasil continua crescendo, nunca se criou tantos empregos, então eu não sei quais dados esses indivíduos têm acesso. E tudo isso se fortalece com fake news, com a ideia da pós-verdade, e além disso, uma visão fanática, religiosa e ufanista, né, diante desse governo que tem tendências militares gigantescas. Aliás, estamos num governo militar, né? A questão é que apenas não damos um nome a isso, porque não houve um golpe explícito, né? Mas o fato do Lula não ter participado das eleições em 2018 já mostra que houve toda uma manipulação que acabou por favorecer esses grupos mais reacionários, desde Sérgio Moro até Bolsonaro, né? Esse grupo de pessoas viveu numa outra realidade, né?
E o pior é que você encontra também representantes na população de baixa renda, né, que acreditam que o governo federal faz tem algum sentido. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório Terceiro Setor, o Frank Valverde. Frank, o que você destacou desta semana do nosso site? Quais foram as matérias mais importantes, segundo a tua visão? Olha, Joel, o Observatório Terceiro Setor sempre procura abordar uma série de informações e notícias que estão no dia a dia das pessoas, né? E entre as matérias mais lidas no nosso site, nós temos uma que diz sobre a respeito da pandemia, né? Que com a pandemia a fome voltou à mesa dos brasileiros. Isso é muito trágico, muito triste, que com a pandemia as pessoas, além da pandemia, vão ter que tratar também da fome, que era uma questão que parecia já estar resolvida, né, na nossa realidade brasileira. Outra matéria também que foi destaque, fazendo um contraponto com essa questão da fome, é que o presidente Bolsonaro assinou uma medida que aumentou o seu salário e dos seus ministros até em 69%, Joel. Ou seja, ele vai ganhar tudo em torno de 50, 60 mil reais, né, dependendo a faixa, né, às vezes alguns 30, enfim. Tá? E, no entanto, o nosso salário mínimo está para ser assinado, né, foi assinado, vai entrar em vigor ainda, R$ 1.100. Né? Olha só a diferença brutal entre essas duas realidades, a do povo e a da cúpula que administra esse país. Mas a matéria que eu quero destacar é sobre 6 causas sociais que mais sensibilizam os brasileiros. Tá? E entre elas nós temos aqui, João, as que mais sensibilizam. Nós temos a questão da educação, as situações emergenciais com catástrofes, que é uma coisa também que mobiliza bastante, a situação do idoso, o combate à pobreza e à fome, né, que já outra matéria mostra bem que a questão da fome que está voltando à mesa, as crianças, e a matéria que mais sensibiliza os brasileiros é a questão da saúde. Né? Já sensibilizava antes da pandemia e agora com a pandemia aumentou muito mais. Né? Então, mostra que o brasileiro está muito atento a essas questões que sensibilizam, e isso reflete diretamente no quê? Em se tornar um voluntário. Né? Acho que a pessoa, quando quer se tornar um voluntário, ela olha para esses 6 temas, né? Sendo que o principal deles, o que mais chama a atenção, é a questão da saúde e logo depois a questão da infância no Brasil, seguido pela questão do idoso, e aí vão as outras questões. Esses são os destaques do site do Observatório Terceiro Setor nesta semana que passou, né? E na semana que vem nós vamos dar os destaques desta semana que se inicia agora. Paulo e Eustáquio, eu gosto, nesse momento do programa, eu gostaria de olhar e ver a pós-pandemia. O que, de uma maneira significativa, vai mudar no nosso país? Ficou claro, pela opinião de vocês, que a desigualdade deve aumentar, o desemprego, problemas sociais, um desgoverno que está aí. O que nós podemos esperar, além de tudo isso, na pós-pandemia, Eustáquio? Olha, eu vou aproveitar uma coisa que o Paulo falou e emendar com essa questão que o Joel falou. Sobre a questão religiosa, o apoio religioso, eu escrevi um artigo em 2018 mostrando que a eleição do Bolsonaro teve um peso muito grande do eleitorado evangélico, né? Porque, o que aconteceu? O Bolsonaro e o Haddad empataram na religião católica e o Bolsonaro deu uma lavada entre os evangélicos, né? No passado, os evangélicos já votaram no Lula, já votaram na Dilma, né? Mas em 2018 eles foram em peso para o Bolsonaro. Atualmente... Muito bem, perdemos momentaneamente o contato com o José Eustáquio, que estava falando a respeito. Paulo, eu acho que nós podemos... Eu estou escutando o Eustáquio. Na verdade, o Joel. Eustáquio, você pode continuar e concluir? Eu sigo o programa por aqui, acho que até o Joel poder ter a conexão. Conclua seu pensamento. Bom, o que eu acho é que esse governo não vai terminar o mandato, e se terminar o mandato, não ganha as eleições, né? Eu acho que essas manifestações que aconteceram agora no dia 29 de março, elas vão crescer, porque a situação no Brasil está muito grave. Maio, né? De maio, né, Eustáquio? 29 de maio. 29 de maio, desculpa. As manifestações vão crescer, porque a fome está aumentando, o desemprego está aumentando,
a crise da energia, o apagão energético que vem pela frente. Então, assim, não há fake news que consiga segurar esse processo. E o Centrão é como aquela biruta de aeroporto. Ele vai de acordo com a situação. Muitas dessas pessoas que estão no Centrão hoje apoiando o governo, apoiaram o governo Lula, apoiaram o governo Dilma. Então, eu acho que essa é o rumo que eu vejo pela frente. Agora, o Joel perguntou sobre o futuro, né? Então, assim, o próximo governo, que pelas pesquisas tudo está parecendo que vai ser o Lula, né, o próximo governante do país, ele vai enfrentar uma situação pior do que ele enfrentou em 2003, né? Porque se a gente falava em herança maldita em 2003, essa herança maldita que o próximo governo vai pegar, ela é levada ao quadrado, né? Então, assim, é uma situação... vai ter de ter um termo assim, herança maldita tenebrosa, alguma coisa desse tipo. Herança maldita tenebrosa. A gente fecha a sua fala com isso. Isso mostra um pouco, como você já me disse em outras oportunidades, Eustáquio, que você é um pessimista contumaz, né? Paulo, suas considerações finais. O Brasil pós-pandemia, rapidamente, nós estamos chegando ao final do programa. Agradecendo a você e ao Eustáquio novamente pela presença dos dois aqui, que deverão voltar outras oportunidades no nosso programa. Eu tenho a impressão que a situação do Brasil começará a ser resolvida a partir das eleições do ano que vem. Isso se, claro, Bolsonaro aceitar o resultado das eleições. E ainda assim, eu tenho a impressão que, com ou sem voto impresso, que é uma demanda do Bolsonaro, né, o voto impresso, Bolsonaro deve ser humilhado nas urnas. Afinal de contas, todos nós aqui, brasileiros, têm familiares que foram acometidos, né, pelo vírus, conhecidos, né? Eu perdi colegas, perdi alunos, muito jovens também. Então, isso causa uma certa revolta, né? E isso justifica também o crescimento da impopularidade do presidente, conforme tem apontado as últimas pesquisas. Então, o diagnóstico que eu tenho é uma previsão, mas espero que se realize, é que talvez Bolsonaro sequer chegue ao segundo turno no ano que vem, né? E talvez nenhum partido queira, dentro da sua legenda, né? Considerando que as acusações de genocídio, necropolítica não param de aumentar, o desemprego, a miséria, a fome. Então, um outro cenário possível é que Bolsonaro sequer venha a se candidatar. Não porque ele não queira, é porque ninguém o quererá, de fato, né? E essa é uma marcha crescente na sociedade. Franklin, seu destaque final do programa de hoje. Eu quero dar um destaque importante, que o Observatório tem uma nova ferramenta, é o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos de diversas áreas. Saiba mais em apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Senhor está aqui em 30 segundos, um sonho seu. Um sonho é que o país possa melhorar, que eu possa deixar de ser pessimista, que o futuro realmente seja um futuro grandioso, no sentido de bem-estar para todo mundo e com respeito ao meio ambiente. Paulo, apesar de um pesquisador ser pessimista, porque ele tem os dados do país, eu queria de você também um sonho seu para o Brasil do futuro, na pós-pandemia. Bom, eu penso no primeiro passo, e o primeiro passo é fora Bolsonaro, né? Eu acho que a gente precisa se livrar não de um Messias, mas do anticristo mesmo, né? No sentido metafórico, como dizia Walter Benjamin, o anticristo é o reacionário, é o fascista, não necessariamente o demônio, mas é assim que eu enxergo o Bolsonaro. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença do José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e pesquisador independente. Ao Paulo Nicole Ramires, que é sociólogo e autor do livro Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade de 2011. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, acompanhe nosso programa, Observatório na e nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.